Eu aproveitei um pouco da data FIFA para poder anotar os resultados e fiquei feliz com o nosso desempenho na NFL. Minha primeira temporada dando dicas em todos os jogos e estamos ligeiramente positivos aí ao passar de 11 semanas e eu espero terminar essa primeira temporada positiva. A NFL é uma das ligas mais difíceis de se apostar, ainda mais em todos os jogos, então eu tô feliz aqui com o que tem entregado. Tem alguns ajustes para fazer, algumas cotações que eu posso pegar um pouquinho mais alta, às vezes eu fico com um pouco de receio, mas estamos indo bem e vamos nessa toada agora para a semana 12, uma semana que eu estou bem confiante com as minhas análises aí, espero que seja ela bastante positiva. Ao final do vídeo de hoje a gente vai ter também um bilhetinho, ficamos por um time para poder cravar uma odd de 12 aí na última rodada, mas até o final da temporada vem aquela big odd na nossa múltipla também, beleza? Vamos rodar a vinheta aí para passar para vocês os palpites de hoje e eu, como sempre, só peço uma coisa para vocês: like e verifique se você está inscrito para a gente poder arrebentar na semana 12. Vamos que vamos! E vamos embora, pessoal, para os palpites. Semana 12, a gente começa com o Thursday Night Football, jogaço, Bills e Texans. Dois times aqui que estão fazendo uma campanha positiva. Os Bills um pouquinho melhor, uma campanha 7-3. Os Texans lutando pela divisão 5-5. Notícia relevante pro lado dos Texans: CJ Stroud não vai jogar. Quem vai comandar o time vai ser o Mills, que conseguiu uma virada espetacular diante dos Jaguars no último confronto. O Demaryius tem sido um bom corredor aqui para a equipe, mas o grande destaque dos Texans está na sua defesa, uma das melhores, se não a melhor defesa da liga neste momento, junto com a defesa dos Seahawks, que também é muito forte. Os Texans estão muito bons nesse quesito, não cederam nenhum touchdown para quarterback correndo, e esse é o grande ponto do Josh Allen, que teve 3 na semana passada. Ele fez uma partida daquelas partidas bem oscilantes, né? Ao mesmo tempo que ele consegue correr para vários TDs, também lançou interceptação, teve alguns problemas, mas já são 18 touchdowns para ele na temporada, e o grande ponto é, se o James Cook vai para a partida, ele é o principal corredor do time, quase 1.000 jardas e 7 touchdowns. O corpo de recebedores dos Bills deixa um pouquinho a desejar e vão ter dificuldades hoje diante dos Texans, mas o fato da defesa dos Bills conseguir pressionar o quarterback deve limitar bastante as ações ofensivas dos Texans, que já conseguiram aí o jogo, não foi contra os Titans, né, na verdade na semana passada tiveram aí um pouquinho de dificuldade. Os Bills estão num nível muito acima, então acho que os Bills vencem e cumprem um ligeiro handicap aqui, e eu vou começar um pouquinho comedido nesse meu primeiro palpite de hoje. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui os Colts contra os Chiefs lá em Kansas, e cara, esse é um jogo de playoff pro Kansas City Chiefs. Se eles perderem esse jogo, eles vão ficar numa situação muito complicada. Eles têm 4-1 em casa, se eu não me engano, só perderam pro Eagles aqui, e tem um time que vem de uma derrota dura pros Broncos no último confronto. Patrick Mahomes tem sido um bom jogador, mas ele tem sido um pouco displicente, principalmente nos passes em profundidade. Ele já foi muito mais assertivo nesses passes e não tá tão legal assim. O jogo corrido não tá conseguindo engrenar, Kareem Hunt sendo o principal corredor, o Isaiah Pacheco sendo questionável para este confronto, Rashid Rice veio para poder melhorar o jogo de corpo de recebedores, mas o Travis Kelce vem sendo aí o principal jogador. A defesa de Kansas tem sido muito forte e mantido o time no cenário competitivo, e hoje ela vai ser essencial diante da equipe dos Colts, que vem de algumas partidas mais erráticas da equipe com o Daniel Jones, que tem lançado mais interceptações, tem tido problemas de encontrar jogadores em profundidade. Mas eles têm aqui o principal corredor da liga, que é o Jonathan Taylor, e se ele correr bem, as coisas para os Chiefs vão ficar complicadas. Mas, cara, Andy Reid, Patrick Mahomes e a defesa dos Chiefs no jogo em casa com essa pegada quase que de playoff, não tem como ir contra. Os Colts estão num viazinho ligeiro de queda em relação a um pouquinho da defesa, um jogo oscilante diante de Pittsburgh, quase perderam para a equipe dos Falcons, então os Chiefs em casa eu acho que vencem esse jogo aqui diante da equipe dos Colts, mas os Chiefs têm titubeado aqui, beleza? No terceiro jogo, pessoal, a gente tem os Steelers visitando os Bears. E, cara, que vitória dos Bears no último confronto. Como estão jogando bem. O Chicago conseguindo vencer em momentos decisivos. Como eu falei, o Caleb não é um jogador de nível absoluto, mas ele tem se mostrado forte mentalmente para poder conduzir campanhas boas de vitória. Romeo Odunze conseguindo boas jogadas em profundidade, já são 600 jardas exatas para ele e 6 TDs, Andrew Swift conseguindo correr bem também, a defesa conseguindo aparecer em alguns momentos, e eu acho que ele tem boas condições de encontrar jogadores em profundidade contra a secundária dos Steelers. Os Steelers têm um jogo importantíssimo aqui, que Kenneth Gainwell conseguiu correr muito bem na última rodada, mas o Aaron Rodgers está com a mão lesionada, provavelmente não vai jogar, se não deve jogar o Mason Rudolph. J. Warren também lesionado para este confronto. Metcalf
é um bom jogador e a defesa dos Steelers melhorou bastante o desempenho. O grande ponto aqui, a chave vai ser justamente uma boa parte do Aaron Rodgers, que a gente não sabe se vai jogar, e uma boa parte da defesa também, mas que tem pecado, principalmente no lado da secundária. Então, os Bears jogando em casa com a campanha que estão, eu acho que tem mais condições aqui desse ataque surpreender a defesa dos Steelers e conseguir uma boa vitória. É um jogo muito apertado, mas eu vou confiar nos Bears aqui nesse jogo. Jogo das 3 também no domingo, Patriots e Bengals. Cara, eu acho que os Patriots vão detonar os Bengals, que não vão ter o Ja'Marr Chase suspenso por dar uma cusparada no Jalen Ramsey dos Steelers, uma cena aí grotesca, muito bem suspenso, e isso já mina ainda mais um ataque que vem todo minado. Joe Burrow voltou a treinar, mas ainda não vai jogar. Joe Flacco também questionável. Vai ser tudo no lado do T. Higgins, de uma defesa que tem cedido aí 27 pontos em média, e os Patriots com o Drake May numa campanha aí de MVP, 20 TDs para ele já na temporada, encontrando seus recebedores com o jogo corrido também fazendo estrago. O Trey Hendrickson conseguiu 3 TDs na última partida. Cara, eu acho que os Patriots vão atropelar os Bengals aqui, muito mais fortes no lado defensivo também, e os Bengals com problemas. Os Patriots vencem e cumprem um handicap esticado nessa partida. Quem também tem boas chances de cumprir um handicap, na minha visão, são os Ravens diante dos Jets. Cara, dos Jets eu não tenho nada positivo praticamente para poder falar. Problemas no jogo de recebedores, o Garrett Wilson na injury reserve, o McDonald de defesa questionável para esse jogo. O Breece Hall não conseguiu correr diante dos Patriots na última partida. Deve ser o Tyrod Taylor o quarterback. Ele tem algumas coisas positivas, mas a defesa dos Ravens cresceu demais essa temporada. Esse time vem num viés muito positivo, 4 vitórias seguidas. Então Lamar Jackson, num time brigando pela divisão, tá muito apertada, tem que vencer esses confrontos, tá conseguindo encontrar os seus recebedores. Zay Flowers, o Derrick Henry conseguindo correr bem também, já tem 7 TDs na temporada, tá crescendo. Então os Ravens vêm, amassam os Jets aqui com desfalques na defesa, ainda perderam peças que negociaram. Os Ravens vencem com tranquilidade. Outro time que eu acho que vence com tranquilidade também é o Seahawks diante dos Titans. Eu não vejo como esse ataque dos Titans pode conseguir produzir alguma coisa diante da fortíssima defesa dos Seahawks. Ken Ward vai ter muitos problemas, vai ser pressionado, vai ser sacado, vai lançar interceptações, o corpo de recebedores está todo minado, o Calvin Ridley já está fora da temporada, o Conk é questionável, o jogo corrido não funciona contra essa defesa. Simplesmente eu não vejo os Titans anotando muitos pontos aqui, e os Seahawks vão abusar da secundária. Ele vai encontrar o Enigma, ele vai conseguir soltar o braço e fazer muitos pontos. O Seahawks lutando pela divisão aqui no momento, vindo de derrota, vai vencer e vai vencer bem esse jogo também. Jogo dos Vikings contra os Packers, esse é um dos jogos difíceis, tá, pessoal? Um jogo de divisão muito importante, com cara de playoff aqui para Green Bay. Se eles perderem esse jogo, eles vão se colocar numa situação muito complicada também, e os Packers têm oscilado em termos de desempenho, mas, cara, era para algumas vitórias do Packers serem muito mais fáceis. Isso porque os recebedores estão dropando demais a bola. O Romeo Doubs está dropando, e é drop de vários recebedores. O Wilson é que tem que estar conseguindo jogar bem lá, e o Josh Jacobs vem de uma lesão também no joelho, então ele é dúvida para este confronto. Se ele não jogar, as coisas vão ficar complicadas. Mas, cara, o J.J. McCarthy tem sido muito oscilante, não está conseguindo encontrar o Justin Jefferson. O Justin Jefferson, inclusive, é educadíssimo, tirou o capacete, fez que ia jogar, mas menino bom de berço aí, não quebrou o equipamento, mas a frustração dele é muito grande, porque o ataque simplesmente não consegue funcionar, ele não tem conexão com o quarterback. Você desperdiçar o melhor recebedor da liga é bastante complicado. O Minnesota tem uma chance aqui, que são as blitz da sua defesa conseguindo pressionar, eventualmente um turnover. No confronto de divisão é sempre apertado, mas eu vou nos Packers em casa aqui para poder vencer e se colocar numa boa condição aqui na divisão nessa partida. Os Lions, vocês já sabem, né? Perderam o último jogo. E o que o Lions faz depois de um jogo de derrota? Eles vencem. Já são 12 seguidas e agora vão para a 13ª. O Jackson Dart deve voltar para esse jogo, mas deve ser muito pressionado. Scarabu fora durante toda a temporada. O Tyrann até conseguiu correr na última partida. Jogo corpo de recebedores muito limitado, mas os Giants têm uma chance aqui no último jogo diante dos Packers, inclusive, que foi conseguido pressionar o quarterback, e o Jared Goff tem tido um desempenho muito abaixo quando ele é pressionado. Os números dele mudam bastante, por volta aí de 40% dos passes contra quase 80% quando ele tem mais tempo para poder lançar. Agora, o Amon-Ra St. Brown vai fazer estrago nessa secundária, ele vai ser muito bem encontrado. O Gibbs também vai conseguir correr, e os Lions em casa vão anotar muitos pontos e vão simplesmente detonar os Giants aqui e vencer também por uma larga margem, na minha visão. Jacksonville Jaguars e Arizona Cardinals, um dos confrontos mais apertados
dessa temporada, mas cara, eu vou dar um voto de confiança aqui pros Jaguars. Eu sei que eles jogam fora de casa, eu sei que tem lesões aí no corpo de recebedores, o Travis Etienne também é dúvida pra esse jogo, mas cara, os Jaguars fizeram um jogo tão bom na última partida que eu simplesmente não posso desconsiderar, embora seja um time oscilante, né, que alterne o desempenho, ora consiga jogar muito bem e ora consiga algum desempenho um pouco mais errático, tem tudo pra poder conseguir pegar um Cardinals que tem desfalques no setor defensivo, que tem desfalques na posição de running back, de mercado já tá fora mais uma vez, o Marvin Harrison Jr. também fora por conta de apêndice, então os Jaguars aqui lutando pela divisão também, então um time um pouco mais pronto na minha visão, embora possa ser um jogo apertado e a zebra possa pintar aqui com os Cardinals vencendo, eu vou com os Jaguars nesse jogo aqui, beleza? Jogo dos Las Vegas Raiders contra os Browns, nossa senhora, esse aqui a gente só tem que ver porque não tem mais nada pra fazer mesmo, né, porque nossa senhora, vai ser difícil, dois dos piores times da liga, duas campanhas 2-8, dois quarterbacks horríveis, mas eu vejo os Raiders aqui em casa com mais qualidade no setor ofensivo. Eu acho que ele tem que ser mais acionado. Ele foi o 6º draftado, cara. Por que não estão usando esse jogador muito mais, sabe? O Geno Smith deu uma declaração aí, falando que tudo é culpa dele, mas ele é pressionado e ele espalha a farofa. Já são 3 interceptações, mais interceptações do que touchdowns, mas a defesa dos Raiders também consegue pressionar e eu acho que aí tá grande diferencial, né? As duas defesas são muito boas, Myles Garrett caminhando para ser o defensor da temporada mais uma vez, pressionando muito o quarterback, e isso pode dar uma sobrevida para os Browns, ele pressionando e eventualmente conseguindo turnovers. Mas a gente tem duas defesas fortes, só que o ataque dos Raiders consegue produzir alguma coisa quando o ataque dos Browns não consegue produzir absolutamente nada. Então eu vou simplesmente pegar aqui os Raiders e vou pegar essa vitória com ligeiro handicap aqui do time de Las Vegas jogando em casa. Para poder pegar o jogo da tarde aqui, a gente tem um confronto divisional muito importante, Falcons e Saints, o Falcons só decepção nessa temporada, Drake London é dúvida, o Michael Penix com uma lesão séria, vai jogar o Kirk Cousins, e o Kirk Cousins, o declínio dele é simplesmente absurdo, o time caiu demais de produção quando ele tá jogando, ele parece mentalmente quebrado, não tá conseguindo encontrar, desde que ele chegou em Atlanta ele não teve conexão com os recebedores, tirando um jogo de 500 jardas que ele teve diante dos Bucks, que eu inclusive estava presente, fora isso ele não tá conseguindo encontrar, mas o Bijan tem boas condições de conseguir correr bem diante dessa defesa, o time dos Saints, já falei várias vezes, não é tão ruim quanto se ensaia, conseguiu uma boa vitória diante do Carolina recentemente, mas o Falcons aqui, na minha visão, tem armas para poder conseguir vencer e eu vou confiar em Atlanta mais uma vez, eu não estou pronto para poder desistir desse time, eu gosto da defesa dos Falcons pressionando o ataque dos Saints e acho que o Bijan vai conseguir correr, gastar relógio e vencer essa partida difícil aqui, tá? Mas a vitória vem para a equipe de Atlanta, ok? Eu vou pegar aqui no último jogo, né, da tarde, jogo do divisão, Eagles contra os Cowboys. Cara, os Cowboys conseguiram uma boa vitória, atropelaram os Raiders, foi uma atuação muito boa, mais uma vez, num ataque com o Silembe, com o Pickens sendo dos principais recebedores da liga nesse momento. O Javonte Williams ainda conseguiu correr bem, mas o grande ponto é o seguinte, a defesa dos Cowboys também melhorou e a gente vai ver essa melhora no final dessa temporada e os Cowboys jogando em casa tem condições sim, ainda precisam dessa vitória para poder brigar pelos playoffs. Agora, o adversário, ele é muito forte no lado defensivo e esse que é o grande ponto, né? A defesa dos Cowboys, ele acaba conseguindo entregar, parece que toda jogada do adversário termina com condição de pelo menos chutar um field goal e os Eagles têm uma defesa que pressiona demais, então o Eagles é um ataque que ainda tem muito potencial, que ainda tem que deslanchar, um ataque muitas vezes modorrento, né, mas que tá 8-2, o atual campeão do Super Bowl, então eu não consigo largar os Eagles aqui, vou com eles até me provarem o contrário e mesmo sendo torcedor do Cowboys, inclusive tô com a camiseta, acho que os Eagles vencem esse jogo, ok? O Sunday Night Football é um jogaço dos Bucks contra os Rams e os Bucks estão se complicando na divisão aqui, então tem um jogo muito importante, vão ter reforços importantes aqui, o Chris Godwin vai para o confronto, o Rashid White também, o Ebukta que está correndo, recebendo muito bem o calouro. E a defesa consegue pressionar bastante o quarterback. Agora, os Rams, eles são o melhor time da liga no momento, pouco tem se falado, mas ele é o favorito ao Super Bowl neste momento. Matt Stafford é o MVP dessa temporada até o momento, já são 27 touchdowns, sabe? As notícias tinham que estar muito maiores em relação ao que esse time joga. Kyren Williams correndo bem, Puka Nacua absurdo, Davante Adams também, a defesa é muito boa, o treinador é absurdo. Mas eu achei muito esticado a linha de handicap para um time que vende muito caro as derrotas como é os Bucks. Então vou pegar um handicap mais 10,5, cara, um favoritismo quase de Seahawks contra Titans ou de de
Lions contra Giants, então eu acho que o nível desses times não tá tão diferente assim quanto as cotações estão mostrando, então eu vou recomendar para vocês aqui este handicap positivo da equipe dos Bucks, ok, pessoal? E para poder finalizar, meus amigos, a gente tem aqui no Monday Night Football, né, jogo do San Francisco 49ers contra o Carolina Panthers. Quem diria que a gente teria aqui o Carolina Panthers brigando pela divisão 6-5, o Bryce Young acabou de vir do seu melhor jogo da carreira, mais de 400 jardas, uma partida absurdo. Agora, ele é muito 880, né? Vamos ver se ele vai conseguir manter diante da defesa dos 49ers, que é uma defesa que, embora tenha desfalques, é uma defesa muito bem treinada. Então, eu acho que os Panthers, eles têm condições, mas os 49ers em casa, num jogo de horário nobre, vai ser o primeiro jogo de horário nobre dos Panthers, inclusive, nessa temporada, e acho que o único. Os 49ers com o Brock Purdy fazendo uma conexão muito boa com o George Kittle, encontrando touchdown, a conexão dos dois é muito boa, o McCaffrey tem boas condições também de conseguir empurrar bastante nesse jogo corrido, ele é o principal jogador dessa equipe, mas os Panthers têm poder de fogo com o Rico Dowdle também, e o confronto pode ser um pouco apertado, mas cara, é os 49ers lutando pela divisão, com um calendário acessível, não podendo perder, porque Seahawks e Rams estão muito bem, o wildcard vai ter muito apertado, então eu vou com os 49ers para poder vencer aqui este jogo, beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para esta rodada de NFL, e vamos agora com o nosso binguinho da rodada, né, que a gente começa aqui com os Packers vencendo os Vikings, os Patriots vencendo os Bengals, os Lions vencendo os Giants, os Ravens vencendo os Jets, Seahawks vencendo os Titans. Eu vou também com o Rams vencendo os Panthers. Pessoal, essa é a nossa múltipla da rodada e tomara que a gente consiga cravar essa daí. Lembrando que a gente vai ter tripla de TDs lá no nosso grupo gratuito também e várias dicas, né, de aumentadas da NFL para vocês. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets!